é, policiais militares, veteranos, policiais da ativa, homens do Corpo de Bombeiro e também para as pensionistas, porque todas as garantias e vantagens que os policiais militares têm, como os bombeiros militares, as suas viúvas, suas pensionistas também são contempladas. Então, nós vamos falar também de algumas ações da ASMIP, algumas ações que o Sargento Moraes, Negulau, também faz no dia a dia em defesa dos veteranos, das pensionistas e em defesa da segurança pública, porque quando nós temos homens preparados, nós também estamos defendendo a nossa segurança e a nossa sociedade. Então, quero dar o meu boa noite ao Negulau, o homem lá do Bugio, o homem que serviu a nossa biosa Polícia Militar do Estado de Sergipe com muita alegria, sempre firme, com coragem e pronto sempre a servir. Então, essa é a nossa missão, né? Nossa missão é servir. Então, boa noite, Moraes. Boa noite, Noel. Boa noite, Lito. Vem aqui no estúdio, né, Lito? Boa noite, público ouvinte. Estamos aqui, mas eu estou um pouco adoitado. Mas isso faz parte, né? Não é só você, não. São muita gente. E é interessante que depois do carnaval você só vê as pessoas doentes. Isso. Acho que as energias negativas, né? Choveu um pouquinho também, mudou o clima. Depois nós iremos em Italeste, que sempre que muda o clima, sempre fica assim. Parece que eu adivinho que eu pode vir quando vai chover. Mas na verdade, nós seres humanos somos frágeis, né? É a gente que não admitimos. Qualquer coisinha nos abate, nos derruba e às vezes é preciso ir em um hospital, tomar medicação. Mas aquele que é forte, aquele que tem coragem, jamais entrega os pontos assim com facilidade. Eu tenho certeza que todo policial militar, tudo aquilo que ele passa e ele permanece firme, e é Deus que dá coragem, porque não é todo mundo que tem essa coragem de enfrentar o que um policial militar enfrenta. E principalmente quando vai para a reforma, né? Porque aí dobra os problemas, né? Dobra as dificuldades, né? Principalmente as dificuldades financeiras, porque o policial militar ele já nacionalmente já ganha pouco. E quando ele vai para a reforma, a coisa em vez de melhorar fica pior. Não é isso, Moraes? Isso. Falando nisso, falar da reunião, né? Teve uma semana, o governo começou novamente, todo ano ele faz. Fez 2023, 2024, o ano passado não teve, mas esse ano já retornou as negociações. Tem uma comissão que foi formada em 2023 da Polícia Militar e do Corpo Bombeiro Militar, que é representado por alguns representantes de associações, né? A única, a ASMIP, que é veteranos, a Associação dos Militares da Reserva, ou Associação dos Oficiais, a MESE e a Associação das Mulheres Operadoras de Segurança Pública, que não é uma associação militar, mas ela representa as mulheres da segurança pública, né? Da Polícia Civil, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, de todas. Todas as mulheres de segurança pública, operadoras de segurança pública do Estado. No caso, a Associação das Mulheres. Não é uma associação militar. Sim. Qualquer mulher, operador de segurança pública, de qualquer órgão, federal, estadual ou municipal, pode fazer parte. Nós temos a mulher, que é a vice-presidente, nossa tenente Elisângela, que representa. E abriram as negociações, né? A primeira passo teve a reunião com a comissão do governo, que estava presente lá o secretário da Casa Civil, uma pessoa bastante atenciosa, nos ouviu com seriedade e serenidade. Eu acredito que ele entendeu as nossas necessidades, né? É o Dr. Luiz Bitidieri, que é o secretário de Estado da Casa Civil. Estava presente a doutora Lucivanda, que é a secretária da administração, uma mulher maravilhosa, uma pessoa que tem um coração humano, um coração bom,
né? Eu acho que não devia não ter uma pessoa melhor para aquela pasta que eu estou Lucivana, né? Sempre nos atende com atenção, ela entende do nosso lado, procura resolver os problemas que a gente leva até ela da melhor maneira possível, né? E a delegada Catarina Feitosa, que ela é a delegada da Segurança Pública, ou é a deputada federal da Segurança Pública, né? Que representa as polícias sergipanas, em especial a civil e a militar, que estava presente também nessa reunião. E lá, nada mais foi do que a gente apresentar nossas demandas, que todo mundo já sabe as demandas da gente, qual é, né? A corporação já sabe, né? Apresentar as demandas. Eles fizeram mais ouvir a gente, ou nos ouviram, né? Anotaram as nossas demandas e vai ter uma nova reunião, data a ser marcada. O que a gente espera no governo é que resolva as situações que vai resolver o mais rápido possível. Essa reunião, nós tivemos o privilégio de sermos os pioneiros, né? A Polícia Militar foi a pioneira nas reuniões. À tarde teve reunião com a Polícia Civil, com os sindicatos que representam a Polícia Civil, que é a DEPOL, que representa os delegados de Polícia Civil, e o CIPOL, juntamente com uma comissão de policiais civis, o CIPOL não foi sozinho, né? Uma comissão de policiais civis, junto com o CIPOL, representado pelo presidente do CIPOL e a delegada que é presidente da DEPOL. Vai ter algo que a gente espera que seja resolvido o mais breve possível, porque temos o prazo legal, porque é um ano de eleição, e acredito só pode mandar, eu acredito, né? Pode ser que mudou a legislação, mas o que comentam, o que a gente vê, é que só pode levar alguma demanda até o mês de abril. O governo só pode ter até o mês de abril, não sei especificamente a data, se eu não me engano, até o dia 3 de abril, para que possa mandar algum projeto de lei, algum projeto de lei que mexa com o salário, né? Após essa data, o governo pode dar o quê? É o linear. Sim. Até abril, o governo pode mandar qualquer projeto que venha dentro do orçamento do Estado, dentro das finanças do Estado, ele pode mandar qualquer projeto para ser pago e tem que ser votado antes de abril. Votou depois de abril, não pode mais. Me diga uma coisa, Moraes. Nessa reunião, o governador estava presente? Não, a reunião foi com o secretário de Estado, né? Só foi mais para começar Para as ouvir, demandas, né? para ouvir. Porque toda reunião, quando a gente vai fazer qualquer abertura de negociação, geralmente o governo do Estado não aparece. Certo. São as associações, está presente também o comandante da Polícia Militar e o comandante do Corpo de Bombeiro Militar. E o PM1, que é o coronel Charles, né? Que é o homem do jurídico da Polícia Militar. Essas reuniões, é uma formalidade, né? Nada foi definido, não foi feito nenhum acordo ainda, né? Foi a abertura das negociações. A gente sabe as pautas da Rendicor, né? Então, conversamos, falamos das nossas necessidades. Eu como fui representando o nosso presidente Cabo Murilo, eu falei a respeito dos veteranos, o que diz respeito à Previdência, né? E o que diz respeito ao pessoal do BS, pessoal de validez, aquelas conversas que nós temos, as demandas que nós temos. Mas nada foi definido, não tem nada definido, não tem. O Estado não apresentou nada para a gente. Foi só o início de conversa. Então, na verdade, ele só queria ouvir os pleitos, as reivindicações. As reivindicações, que todo mundo já sabe, mandei até falar aqui, foram anotaram, e vai ter outra reunião, que eles vão chamar a gente novamente para conversar e apresentar aquilo que o Estado, as coisas que o Estado dá ao seu funcionário público. Não é só a corporação, a Polícia Militar e o Bombeiro. São todos os órgãos do Estado terão essas conversas, todos os sindicatos, os professores, os médicos, os peritos criminais, todos, enfim, né? Todas essas categorias. Nós tivemos o privilégio de sermos o primeiro, né? Assim que tiver algo que o governo mostrar, olha, vocês têm, a gente pode dar isso aqui a vocês, aí a gente vai falar, né, seu Conan? Não adianta a gente falar alguma coisa que não foi dito. Muita gente fica na expectativa, muita gente falando que não deve, desculpa,
me desculpem, né? Chegar, o governo só vai dar 3% de periculosidade e do 2000 não vai dar nada, vai tirar isso, vai tirar aquilo. Não foi tratado nada de valores, certo? Não se tratou de valores. Numa negociação, a gente leva a nossa demanda para o governo analisa o que pode dar, e aí a gente vai ver a contrapartida que a gente pode fazer. E outra, ninguém decide nada sem a tropa aceitar ou não. Então, os senhores fiquem tranquilos. Não veio nada lá para cá, que os senhores querem sempre aquela mesma conversa de sempre, né? O ativo que é aumento de efetivo, quer mudar a promoção, quer aumento disso, daquilo outro, o da reserva, que é o reajuste dele também, né? Que temos a paridade. A gente quer periculosidade, quer tudo que tem direito, nós temos direito. E tem a demanda do veterano também, que é a situação da Previdência. A gente apresenta. O governo vai ver as possibilidades dele, nós vamos passar para a tropa. Se a tropa aceitar, quando vier, bate o martelo. Se não aceitar, a gente vai negociar e vai ver se aceita ou se não aceita. Não adianta tá falando uma coisa que não aconteceu lá, em vez dos grupos de WhatsApp aí, cada um dizendo uma coisa. Fiquei sabendo que a fulano vai receber 23 mil. Fiquei sabendo que vai transformar IFV em tanto mil para fulano. E a polícia militar não vai ganhar. Não tem nada disso. Mas, Moraes, Como se tiver, a gente vai dizer aos senhores. E outra, eu não quero entrar na seara de outras categorias, Coronel. Cada categoria luta pelo seu benefício que achar que deve ter. Certo? Mas nós estamos numa fase hoje de negociações da segurança pública, em que o governo, ele sabe que todos os operadores de segurança pública do estado de Sergipe têm o mesmo valor. Então eu acho que ele não vai dar, como já fizeram antigamente, né, como o falecido Marcelo Deda fez lá atrás, que deu um pão para uma polícia e deu uma pedra para outra lamber. Né? Eu acredito que isso não vai acontecer, né? E nós não vamos aceitar, assim, não aceitamos mais esse tipo de coisa. Né? E o governo também sabe que toda barriga é igual. Moraes, veja, eu quero dar meu boa noite aqui ao Coronel Barros. E, assim, simplesmente dizer o seguinte: as pessoas conversam muito, cada um diz o que quer, mas existe uma realidade a ser vivida e a ser negociada. Então, vamos esperar que isso aconteça. Mas eu gostaria que, dentro disso, que o senhor já desse as suas considerações iniciais, né? Boa noite, Joel, boa noite, Moraes, nosso representante. Boa noite a todos os ouvintes, boa noite, meu amigo. Lito, né? Lito Cavalcante. Lito Cavalcante. Rapaz, todo ano político e toda vez que a gente presume algum anúncio por parte do governador, surge aqueles, ou os pessimistas, ou aqueles especuladores de plantão, né? Tem os especuladores ali, que às vezes eles ficam lançando diversas coisas ali nos grupos, em tudo, para ver o que é que vem de resposta, né? Então a gente não deve dar muita importância a isso, não. Agora, assim, eu vejo que isso aí só atrapalha. Sim. Só atrapalha, né? Com certeza. Porque, assim, cada vez que ele publica uma coisa, por brincadeira que seja, tem uma determinada pessoa que acredita. Ou ele diz, não, eu ouvi falar que foi isso, e às vezes o cara posta com um ar de sinceridade, né? E isso cria, assim, não é uma rivalidade, mas cria uma insegurança no meio da troca, uma animosidade, né? Então a gente pede, assim, que o pessoal evite essas especulações, evite essas coisas de ouvir dizer. De uma coisa eu tenho certeza: assim que for passado qualquer informação por parte do governo, a palavra que vai passar, itens e tudo, vai ser a de Moraes. Nego Lau vai passar, vai postar, pessoal, na reunião foi tratado isso. Então, assim, vamos parar com essas especulações que não levam a nada. Eu acho que só atrapalha. Só atrapalha. E eu quero esclarecer e deixar bem claro que a parte em que Moraes atua é exclusivamente em relação aos veteranos, às pensionistas. As outras reivindicações cabem
o pessoal que defende e representa o pessoal da ativa. Então, não se pode, numa reunião, ter um contexto geral de tudo que vai ser negociado. E seria injusto, né, não seria correto alguém falar que em uma reunião onde tem várias categorias, se sair uma ideia só, ou um pensamento só, ou um entendimento só. Não tem como. Porque lá nessa reunião, tinha representante do Corpo de Bombeiro, tinha representante do Corpo de Bombeiro, tinha representante do Corpo de Bombeiro, tinha representante do pessoal reformado. Então, uma negociação, aliás, uma reunião dessa, não se sai uma ideia só. Para que as pessoas, aquelas que querem criar ilusões, fiquem criando ideias, né, ideias, mais ideias, para criar só simplesmente tumulto, ou dificultar a negociação. Mas o que eu quero ressaltar é que todas as decisões elas serão tomadas de forma séria e acredito que todos aqueles, inclusive Moraes, que está participando dessa comissão, só sairá com a resposta verdadeira. Não existirá qualquer informação que possa trazer prejuízo a todos os militares, né? Eu falo de uma forma geral, porque todos são, independente de ativa ou inativa, são militares, mas o que todos querem é que o governador, por isso que eu fiz a pergunta, né? Eu fiz a pergunta se o governador estava. Por quê? Porque o secretário ou os secretários, ele apenas leva informações. O secretário não tem poder de decisão. Eles apenas informam o governador da situação e das reivindicações. Por isso que é importante que as pessoas que irão participar das futuras reuniões deixe bem claro que as negociações elas só serão tomadas e só serão firmadas quando o governador diz assim: eu concordo com esse pleito, eu concordo com essa orientação. Caso contrário, vai ficar do jeito que está. Mas eu acredito que as pessoas que tiveram nessa reunião, elas têm a boa intenção de mudar. Porque se não tivesse lá, eu acredito que não teria nenhum objetivo. Então, essa é a informação que nós queremos aqui, o programa A Voz do Veterano, passar para vocês de forma séria. Porque nós não temos nenhum objetivo de enganar quem quer que seja. E essa não seria a nossa meta, não seria o nosso objetivo e não seria ético a gente estar aqui falando de coisas que não serão verdadeiras ou não sejam verdadeiras e não serão verdadeiras no futuro. Mas eu acredito que o que Moraes falou é simplesmente aquilo que aconteceu. Agora, Moraes, o que eu sempre digo é o seguinte: todas as reuniões elas sempre têm um final e uma conclusão. Então eu pergunto, nessa reunião, é claro que você não vai dizer tudo, mas nessa reunião, quais foram as metas e as esperanças que vocês têm por parte daqueles que irão levar ao governador os pleitos? Veja só, eu sou um cara bastante otimista, certo? Eu espero que o governo faça o dever de casa dele, né? A principal pauta da Polícia Militar hoje, todo mundo sabe, é a periculosidade, né? Então, outra coisa, a gente tem que aprender, policial militar, bombeiro militar, tem que aprender. Uma coisa está na Bíblia. Olha, esteja pronto para ouvir, tardio em falar e tardio em irar-se, certo? Todas as outras instituições fazem as reuniões dela, fazem os pedidos dela, e ninguém vem em grupo de WhatsApp, ninguém vem em rede social, ninguém vem em nada, porque eles estão pedindo, certo? Às vezes, se você falar alguma coisa, em vez de ajudar, vai atrapalhar. Porque a Polícia Militar, eu tenho que dizer, você tem que ser duro com os colegas da Polícia Militar, nesse tempo de 8 anos que eu estou
dessas reivindicações, cada um quer uma coisa. Infelizmente. Cada um quer uma coisa. O soldado quer uma coisa, o cabo quer outra, o sargento quer outra, o coronel quer outra, e assim sucessivamente. Enquanto a gente não pautar alguma coisa que seja para todos, que saia todos beneficiados, como a gente fez o movimento Tolerância Zero. O movimento Tolerância Zero, a gente fez o quê? A polícia toda se mobilizou, trabalhou por um objetivo só, que foi o salário. A gente estava na merda lá, desculpa a expressão, né, coronel? Mas todo mundo sabe que é merda. Mas hoje a gente vê uma situação diferenciada na corporação. Muitos pedidos, cada um quer uma coisa. Para ter uma ideia, eu vou falar aqui, não adianta eu esconder, porque tem coisa que você tem que puxar a orelha das pessoas. Quando foi para implementar a periculosidade, que diziam que nós, veteranos, que não iam ter direito, ninguém acreditava, né? E a gente pautou aquilo ali junto com todas as associações, com uma pauta só: periculosidade. Polícia Civil e Polícia Militar. Conseguimos, o governo cumpriu com a palavra só, agora está faltando terminar de cumprir, né? Que é dar aquilo que ele se comprometeu. Todo mundo ganhou, certo? Mas hoje a gente vê, quando foi para essa periculosidade, não foi uma pessoa só do BESP. Chegou para mim e disse: lá, pelo menos vê se a gente do BESP recebe, o pessoal do BESP está voltando a trabalhar, e o restante está em casa, não precisa não, só precisa quem ganha a gente do BESP. Entendeu? Algumas pessoas fizeram isso, estou dizendo assim, né? Hoje a gente conseguiu, nós conseguimos, a Associação dos Militares da Reserva e Pensões de Sergipe, conseguimos, com muito esforço, convencer o comandante da Polícia Militar a botar o pessoal do BESP para trabalhar e receber IFV. Conseguimos, graças a Deus, o comandante teve, foi desde 2013 que ele lutando, né, coronel? Desde 2024, lutando para que isso venha ser implementado. O comandante implementou. Eu vi o colega do BESP, não vou citar o nome dele, questionando a legalidade de pagar IFV para o pessoal do BESP, dizendo que não viu o decreto, e perguntando a uma a outra. Aí chegou até mim, eu conversei com ele, vou dizer o nome dele aqui, né? Ainda perguntou a mim se eu estava com raiva. Porque eu disse a ele: você acha que a gente vai pedir pedir o comandante vai escalar um senhor se não tiver amparo legal? Não vou dizer o nome dele não, para não dar ibope, né? Então essas coisas que acontecem dentro da corporação, que nós temos que ter discernimento e cuidado. Reunião de governo, nem tudo que a gente faz ali, a gente tem que sair falando, né? Que meio ajudar vai atrapalhar. Já vem o governo quer dar um benefício para essa categoria aqui, sabe que é justo, tem que dar, mas os caras saem fazendo, mas pedir isso, aquilo, outro, chega na hora de deixar de dar, porque se der bom, tem que dar para todo mundo. Né, coronel? E você, eu tenho o direito àquele benefício, deve pagar, mas outra categoria vai invejar. Então, as pautas da corporação foram levadas, que todo mundo sabe qual é, né? E estamos aguardando. Minha expectativa, eu quero que o governo dê tudo que a gente pediu. Né? Eu quero que dê tudo, mas a gente sabe que vai depender da vontade do governo, da vontade política do governo. Espero que venha, né, Coronel? E aí, as o que é que o senhor... Rapaz, eu, na minha posição, eu acho o seguinte: eu acho que a gente, graças a Deus, nós estamos evoluindo, né? E são poucos, né? São poucos aqueles que gostam de tumultuar. Eu considero participações dessa forma uma forma de tumultuar, né? Então são poucos, a tropa já conhece, sabe, aquele que posta mentira para testar, questiona. O pessoal acha que a decisão é puramente nossa, e não é. Nós estamos numa negociação, né? A decisão final é do governo. Mas o pessoal: se eu tivesse lá, eu pedia isso. Vamos lá na reunião, participe, vá lá pedir. Vai lá, marca uma audiência com o governo, diga que quer isso para ver se consegue. Se conseguir, né? Não, ele não consegue nem entrar, Nem entrar. Ele não vai conseguir nem falar. Então é o seguinte: tem aqueles que eu não sei o que é que acontece com a mente humana, mas há um pouco distúrbio, né? Distúrbio, alguns traumas passados, que faz com que o cara poste algumas asneiras, ache que tudo é muito fácil, desacredite no companheiro, ele não consegue ficar calado. Olha, a dúvida que o veterano tiver, a pessoa indicada para falar alguma coisa, eu tenho certeza que ele vai responder, é Nego Lau.
Agora sim, de uma coisa eu digo, ele vai responder no limite dele. Ele assim, de uma coisa, nós estamos num ano político. Quem vai anunciar e quem vai bater o martelo final é o governo. Olha, ninguém vai sair de lá, foi 40, 50, 100. Não, quem vai dizer é o governo. O governo ele vai chegar, como ele sempre faz na mídia, no Instagram, em tudo que ele gosta de fazer dessa forma, a gente, né? Durante o governo dele, nós já percebemos que concursos, aumentos, ele está sempre à frente e o anúncio parte sempre dele. Sim, senhor, isso mesmo. Não é isso? Então é o seguinte, quando tiver algum aumento, um martelo batido, ele vai estar lá com o comandante-geral, com os representantes da associação, o nosso companheiro aqui, Nego Lau, e vai dizer bem assim, olha, nós estamos dando tanto, tanto e tanto. Então, assim, essas especulações, o bom é que ninguém nem liga, porque sabe que é mentira. Né? Só faz essa. Só cria um tumulto entre a própria tropa. Ah, fulano falou que ouviu de uma fonte, não sei o quê. Mentira. Tudo mentira. O direito, né, é para todos, mas só contempla o direito aquele que anda correto, que faz as coisas da forma correta. Então, nós, e aí eu vou ser bem sincero, nós, policiais militares reformados, os pensionistas, temos uma representatividade por meio das MIP, e aí eu falo com toda clareza que possa até ter que tenha outra no Brasil, mas eu não conheço até o momento para atuar com tanta limitações, porque as MIP têm as suas limitações, tem as suas dificuldades, mas a força humana é que faz funcionar as MIP. Por quê? Porque o ideal era que nós tivéssemos 80% dos reformados, e assim uns 30%, 40% das pensionistas como associado das MIP. E aí nós seria mais forte ainda. Mas o que temos nos dá ainda coragem de lutar e atuar em defesa dos veteranos, das pensionistas, com o que temos. E eu digo com toda sinceridade, Moraes aqui tem agindo, para mim, no meu entender, além do limite humano. E eu até aconselho ele a se cuidar, porque nós somos seres humanos e nós temos limites. Nós temos primeiro que cuidar da nossa saúde para que nós possamos ter força para lutar para os outros. Porque se eu não fizer isso, eu posso cair e não vou ter força para fazer nada. Então, as MIP, quando participa de uma reunião, principalmente uma reunião governamental, é porque ela está preocupada com os veteranos. Agora, vai ter aqueles que criam essas informações no WhatsApp, fazendo crítica. Eu sempre digo, cada um tem o direito de falar o que quer. Não ofendendo, tá tudo bem, né? Falando essas coisas que a gente sabe que não tem muito conexo, a gente perdoa, vai caminhando. E eu sempre digo a Moraes, não deixe de fazer o que você faz por causa de alguns pensamentos negativos. Entendeu, Moraes? Entendi. Então, é importante a sua atuação, entendeu? Porque eu entendo, Coronel, que ele é o único que pode representar as MIP e os veteranos. Eu não vejo outro. O senhor... Não vejo outro. Outro. Tem pessoas que vão dizer, porque Moraes, porque isso... Bom, cada um tem o direito de falar o que quer.
Mas eu estou falando aqui o que eu entendo e pelo que eu conheço de Moraes. Ele é o único que pode representar os veteranos, as pensionistas. Por que ele é o único? Porque é um cara que tem coragem, não faz corpo mole, está ali sempre pronto a servir, não está preocupado com cargo A, com cargo B, com vantagem financeira. Isso aí eu garanto. Pode ter certeza. Ele só precisava chegar lá onde? Na representatividade oficial, né? Mas chega. Deus é mais, né? Deus é mais. Mas chega, não. Entendeu, Moraes? Entendi. Veja bem. Essas reuniões, Coronel, nós temos que ter muita responsabilidade, porque com a fala nossa, fora do contexto, a gente pode prejudicar uma coisa que tem a ver, esteja para vir. Os meus colegas, meus irmãos policiais militares, os senhores que estão na reserva, evitem xingamentos, evitem agoros, evitem deturpar a imagem das autoridades. Porque nós estamos conversando, a gente precisa conversar, a gente precisa dialogar, precisa mostrar o que nós precisamos. E para a gente mostrar, quando o senhor sabe, Sargento Noel, a gente não simplesmente senta na associação, toma cafezinho, toma biscoito, não. A gente está o tempo todo em órgãos públicos, procurando os dados, procurando o que está acontecendo com os nossos veteranos, sabendo, a gente sabe todo o cronograma de veteranos que tem no Estado. Nós temos hoje cerca de 36 mil servidores públicos aposentados, entre aposentados e pensionistas, né? Na Polícia Militar e no Bombeiro nós temos em torno de 5.100. Em torno de 5.100. Nesses 5.100, em torno de 3.100 são militares, homem ou mulher, e 2.000 são pensionistas. Entre homens e mulheres, tem homem pensionista também, para quem não sabe. No contexto de 36 mil. De 36 mil. Não. Aí, quanto por cento? Rapidinho, quanto por cento? Eu não sou bom. 33 mil agora. Não, de 5. Dá em torno de quanto? De 5 mil. Porque ele falou que Então, militar... 135, 15. Dá em torno de 15%. 15%. Dá em torno de 15%. Nada. 15%. Né? É em torno de 15%. E esse 15%, é que está pagando a carga da Previdência todo dia do Estado. Tá vendo aí? Por isso que eu fiz esse questionamento, né? Fala. Esses 15%, algumas pessoas dizem, né, não vou citar nomes aqui, que se parar de pagar o teto previdenciário, que vai ser em torno só de 1.000 e pouco que vão pagar. Que é 2.900, né? Que é o soldado, o cabo, o terceiro sargento e o segundo sargento. Esses vão quebrar a Previdência. Se deixar de se passar a receber o justo. Que é não pagar o teto previdenciário, se não pagar o que se deu o teto. Pelo amor de Deus. Né, Coronel? Essas injustiças, Coronel, por isso que eu provoquei essa questão da porcentagem, né? Porque não justifica. Você tem um contexto de 36 mil funcionários e você tem 15% e dizer que esse 15% vai afetar o restante, aí, pelo amor de Deus, segundo os especialistas, se a gente deixar de pagar o que nós não pagávamos há mais de 50 anos, né? Porque não pagava. Porque existia o pagamento. Inclusive tem uma pessoa que tem uma fala muito feliz, eu não vou citar o nome aqui, muito feliz, que disse o certo que aconteceu, queria ser assim. Entrou a lei em vigor hoje, a lei, quem já tem o direito adquirido fica, né? Mas não foi assim com a lei de proteção social. Cortou na carne de quem estava mais de 30, 40 anos aposentados. São injustiças. E era para pagar a partir de quem fosse se aposentar, e tudo bem. Você aposentou a partir de hoje, por que não mudou? Eu fiz a pergunta a algumas autoridades que nós temos na corporação, nos veteranos, nós temos com paridade e sem paridade. Essa lei de proteção social, esse dinheiro que a gente paga, é para pagar a lei de proteção social da gente, né? Eram quase 5 anos para pagar durante 5 anos, para alimentar o caixa, para ter fluxo de caixa, para começar a pagar a gente mesmo. Vamos lá. Só que tem pessoas lá,
em torno de, eu acho, 40% das pensionistas, elas não estão no regime da proteção social, no RPPS. Elas estão no regime próprio da Previdência. No entanto, elas estão pagando esse valor e não recebem o que a gente recebe. Porque aquelas pensionistas que têm lá a paridade, não. Elas não recebem o dinheiro que a gente junta para pagar. Injustiça, né? Ela não tem nenhum momento que a gente tem. Se eu tivesse 20% de reajuste, ela não tem. Elas vão ter todo ano aquele percentual da lei, do regime geral de previdência. Ela não está mais no regime de proteção social. Então, ninguém olhou isso. Mas para descontar dessas mulheres, dessas pensionistas e desses homens, temos homens que são pensionistas, mulheres que já morreram, né? Que eram casadas e que os maridos estão recebendo as pensões. E pagam uma coisa que não deve. Isso é inconstitucional. Né? Mas não é só aqui não, no Brasil todo foi feito isso. Não estou dizendo que foi aqui só. Né? Mas já tem uma decisão do STF que pode retirar dessas pessoas. E o STF decidiu também que o Estado não é obrigado a manter a alíquota das Forças Armadas. Né? Das Forças Armadas. E nas Forças Armadas tem pessoas que pagam 7.000%. Mas essa discussão, Moraes e Coronel, o senhor sabe muito bem que a Previdência do Estado é gerida pelo Estado. Então, como é que eu posso conciliar a Previdência do Estado com a Previdência Federal dos militares? Isso é injustiça. Por isso que eu sou sempre de dizer o seguinte: nós precisamos de representante no parlamento, porque essas coisas só mudam com luta e com leis e representação. Não adianta. Não adianta a gente ficar querendo resolver as coisas de forma pela metade, achando que aqueles de fora irão nos defender, porque nunca nos defenderam. Porque essas leis que criam aí para tirar o nosso direito são absurdos dos absurdos, né? Então, não tem como a gente mudar uma realidade dessa, Moraes e Coronel, e que está ouvindo, sem a gente termos um representante ou representantes nos parlamentos, tanto a nível estadual como a nível federal. Por quê? Porque as leis são elaboradas e feitas e aprovadas pelo parlamento. E essa lei de proteção social foi feita onde? Foi feita numa caixa? Não, ela foi feita no parlamento. Mas tem que ser justo, né? As polícias militares do Brasil teve reunião de comandos, reunião de associações, as associações nacionais, né? E pediram para que fosse o mesmo regime das Forças Armadas. Né? Porque tem a proteção social e foi feito o que pediam. Só que, na questão de salário, de desconto, deixou bem claro que o Estado pode fazer a sua alíquota diferenciada. Estados fizeram, como o Rio Grande do Sul, São Paulo, Alagoas. Então, Mário, mas veja, eu queria que o Coronel também opinasse, porque ele trabalhou como oficial e veja, há uma lógica nisso. Pedir que seja uma mesma previdência ou igualada. Porque o que seria, no meu entender, o que seria correto pedir? Que ao nível de porcentagem fosse igual ao federal. Não que a lei estivesse atrelada ao sistema previdenciário nacional. Até porque tem Estado que não tem condições de pagar, ele tem que adequar as condições financeiras do Estado. O senhor concorda comigo? Eu concordo, mas infelizmente, essas decisões têm influência política, né? Tem influência política. Aí é onde entra a necessidade da representação política. É o que eu nossa, sempre digo, né? Porque é o seguinte, numa reunião dessa, reunião de comandantes gerais, reunião disso, sai uma decisão dessa, assim, totalmente alheia, né? E sem saber o grau de perversidade, vamos dizer assim, que vai fazer com a tropa, né? Então eu acho que qualquer decisão deve ser tomada, pensar direitinho e
estudada, deve ser pensada, repensada, estudada. Não é numa simples reunião que você pode chegar e tomar uma decisão dessa, né? Mas eu vejo o seguinte, eu vejo que tudo há um jeito, né? Sim, sim. Então a gente pode hoje lutar por essas coisas que aconteceram, que hoje prejudicam a gente, e quem sabe a gente possa reverter essa situação, né? Mudar. Isso é possível, né? Isso é possível. Isso é possível com representatividade. Representatividade. Não tem outro caminho. Eu entendo que não tem outro caminho. Até porque leis, elas não são eternas. Leis são mudadas conforme a composição do parlamento. Entendeu, Moraes? Então, se nós tivermos pessoas ou homens honrados que honrem a sua palavra, que não se venda, não se traia, não se entregue às traças, né, do sistema, que chegue lá no parlamento e lute realmente como deve lutar, defender a sua classe. Porque não adianta o cara se candidatar a um cargo do parlamento representando uma classe, quando chega lá, muda totalmente a política. A política hoje, às vezes, a representação, ela joga sujo com a gente, né? Ela não joga assim. Olha, às vezes a gente fica assistindo determinadas coisas, notícias que são amplamente divulgadas, são notícias assim, nós vamos criar isso, nós vamos criar aquilo, notícias sem importância, mas aquelas que vêm para, vamos dizer assim, eles mascaram, vem o jabutis, como eles chamam lá, né? Tem aquele processo todo, criação de uma lei, tudo, e ali naquele meio tem um jabuti. E isso não é divulgado, né? Então termina e a gente vai e embarca. E às vezes, muitas das vezes, na inocência, eu não vou aqui culpar, ou culpo em parte, às vezes os comandantes. Por quê? Porque essas leis são apresentadas e não são totalmente explicadas. Sim. Aí onde entra os jabutis, né? Onde entra aqueles artigos ali no meio. Não, isso aí é uma simples correção, não se preocupe. Mas não sabe o grau de maldade que vem ali dentro, né? Eu lembro quando foi na minha época. Eu entrei na polícia para passar 30 anos, para me aposentar com 65 anos, né? E de repente criaram lá uma lei para se aposentar com 25 anos, independente de idade. Repare, né? Então criaram e foi ali a toque de caixa, repique de sino, como diz o pessoal, e eu fui para casa. E aí? Exatamente. Né? Então é o seguinte, eu acho que determinadas leis, determinadas coisas, quando for tratar, deve pegar, estudar, analisar certinho, sentar com as associações, cada um vai ver sua parte jurídica, sua parte política também. E aí, a partir daí, tomar uma decisão. Mas não é assim que é feito, né? Veja, eu não sei se os senhores ouviram na imprensa que o Ministério Público está aí tentando rever a aposentadoria dos parlamentares antes do tempo. Pronto, olha outro exemplo aí, né? A gente viu ali que ali teve muita coisinha assim. Teve gente ali que pegou essa coisa ali, aí já toque de caixa foi ali, coloque meu nome aí rápido. Não, e o que é mais interessante, Moraes, e Coronel, e os ouvintes, é que alguns deles que estão aposentados querem ser candidato. Eu não entendo vocês. Como é que o cara se aposenta como parlamentar e quer ser candidato? Quer ser candidato de novo? Aí é brincadeira com o povo brasileiro. Mas aí onde está? Aí onde entra a maldade ali daquele negócio, né? A perversidade. Oi, na realidade é o seguinte. Ali, rapaz, ninguém está legislando para o povo, não. Assim, causa própria. Não, é causa própria. O cara que toma uma decisão dessa, rapaz, como é que eu me aposento? Dou entrada ali, né? A toque de não, quero me aposentar. Agora ele quer ser candidato de novo. Ele vai receber a aposentadoria como parlamentar e passar a receber como parlamentar também atuando. Não, aí só no Brasil o negócio desse. Né? Mas só no Brasil.
Pois é, Moraes. São os jabutis. São Os jabutis que entram nessas essas leis aí, né? Mas o importante é que nós estamos aqui para tratarmos desses temas importantes, esclarecermos, dentro das nossas limitações, a população, os nossos companheiros, os nossos amigos, os nossos familiares, para que nós possamos ter consciência cidadã, consciência como eleitor, consciência como cristão, para que não coloquemos como nossos representantes pessoas indignas, pessoas que não tenham honradez, pessoas que não tenham ética. Só interrompendo um pouquinho. Infelizmente, nós vamos demorar um pouquinho para chegar a esse ponto, sabe? Porque a política no Brasil é um oba-oba momentâneo. É aquele negócio que o povo ainda não dá a sua devida importância. E o parlamento está percebendo isso, ele faz e desfaz. Aproveita. Né? Hoje ele profissionalizou. Hoje é uma profissão, né? Você ser parlamentar. Então hoje é passado de pai para filho. A gente está vendo aí, a gente vê o pai passando para a esposa, depois para os filhos e aí para os netos. Não sei o que é neto. Tá virando vitalício. Daqui um dia eles criam uma lei. Olha, daqui um dia eles vão criar uma lei onde assim o cargo tal é vitalício. Você, olha, para ser deputado estadual é vitalício. Só pode participar dessa família. Então, meu amigo, é o seguinte: a gente tem que alertar o povo. Pessoal, olha, nós vamos ter candidatos aposentados como candidatos. Olha, veja o absurdo, né? Pessoal, nós vamos... Então, assim, não precisa você estar discutindo política, mas procure se inteirar da política. Porque uma decisão sua, você está prejudicando o seu filho, seu neto, seus irmãos, sua família de uma forma geral. Então, política não é para ser considerada um oba-oba momentâneo, aquela festa dos R$10, não sei o quê, do tome isso, tome aquilo. Pelo amor de Deus, tem que parar com isso. Tem que ser uma coisa séria, né? Então, é o seguinte, eu acho que tudo isso que está acontecendo depende do povo. Para colocar lá os representantes, depende do povo. E para mudar essa realidade, depende do povo. Mas a gente colaboramos com as nossas... Né, já estamos aqui, né? A partir do momento que nós estamos aqui já divulgando isso aqui, a gente já está colaborando com isso, nós estamos ajudando aí os ouvintes. Né? Até porque quando eu vejo o período desses 4 dias de carnaval, as pessoas perdem a noção. A noção de realidade. Moraes, são exatamente 20 horas e 55 minutos. O tempo passa muito rápido, 1 hora. Mas eu digo uma coisa: 1 hora de esclarecimento, de informação, é muita coisa. Muita coisa. Porque tem pessoas que às vezes não sabiam daqueles pequenos detalhes. E a gente chega aqui e fala e aquela pessoa desperta. Então, você faça suas considerações finais aí. Agradeça a Deus principalmente por lhe dar saúde. Amém. Que você precisa. Deus é tudo. Eu quero aqui mandar um abraço para Marcela Constantino, a senhora Jovelina dos Anjos, Venâncio também. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Dizer aos colegas que vamos nos concentrar, vamos levar a coisa a sério, porque a gente levar a coisa da brincadeira no oba-oba acaba sendo prejudicado. Política é coisa séria, certo? Quem está com a caneta na mão, a gente tem que respeitar, a gente tem que dialogar sem desmerecer a autoridade da pessoa que está naquele momento, certo? E dizer que a Associação dos Veteranos, a gente não está aqui com brincadeira, a gente não está aqui querendo dar benefício próprio. A gente mostra a nossa realidade, a gente ainda luta por nossa realidade. Agora espero que os colegas entendam, cooperem. E nesse momento de negociação, por favor, se tem alguma dúvida, venha, procure a gente, procure o Nego Lá, procure o seu Murilo, procure o Noel, procure o Coronel Barros, porque nós temos as informações para passar para o senhor. Quando eu fico pedindo para mandar coisa em grupo, em redes sociais, porque não adianta a gente fazer isso, que o viajante prejudica. A coisa é séria, a gente está trabalhando com seriedade, e tudo que os senhores estão pedindo, nós estamos levando ao governo. Se o governo resolver, a gente sabe ser grato ao governo. Mas se o governo não resolver,
O senhor sabe o que tem que E não fazer. existe, né? Não existe nenhuma decisão ainda. Não, né? nada, existe, nada. né? Só negociações. Tá iniciando as conversas. E outra, eu vi seriedade, Coronel. Eu vi seriedade da mesa. As pessoas que estavam lá, pessoas de responsabilidade, certo? Agradecer aqui ao senhor Luiz Pitidieri, da Casa Civil, que foi muito atencioso. Verifiquei na observatória do senhor Luiz, uma pessoa muito séria, né? E que ele, as palavras que ele acertou ali, que fosse com ele, eu vi que ele guardou e vai tentar fazer o melhor possível para os policiais militares da reserva e pensionistas. Eu acredito que nós vamos colher bons frutos dessa vez nas negociações com o governo, acredito. E aí, Coronel, as suas considerações finais. Né? Eu só quero desejar uma boa noite a todos, um bom final de semana, que Deus abençoe a todos e que muito obrigado pela audiência e dizer aos amigos veteranos, pensionistas que estão nos ouvindo, o pessoal da Ativa também, né, que confie na luta. Aqui ninguém... Olha, se tem uma coisa aqui que a gente tem é caráter, né? Nós estamos aqui lutando por todos. Né? Nego Lau está lá sentado, mas ele está observando tudo e para todos. Lógico que ele está ali como veterano e representando os veteranos em si. Isso não quer dizer que é só os, mas a segurança, a polícia de uma forma geral. Mas por que veteranos? Porque os veteranos eram uma classe esquecida, né? Era uma classe abandonada, era uma categoria ali que nunca existiu. Nem para a própria polícia militar dava a devida importância. Com certeza, exatamente. Né? Então, assim, hoje os veteranos, nós estamos resgatando essa força. Por isso que a gente coloca Nego Lau como o representante dos veteranos. Mas, de uma forma geral, ele luta por todos. Ele luta por todos. Por veterano, pelo pensionista, pela ativa, luta por todos. E pode ter certeza, vem o melhor. Agora sim, é como ele diz, responsabilidade acima de tudo. Então, diante de uma reunião que estão apenas conversando, não tem nenhuma informação para passar que vai ser isso ou vai ser aquilo. E outra coisa, eu vou repetir aqui o que eu disse. E no dia que tiver, quem vai anunciar vai ser o governador. Caríssimos amados irmãos, são exatamente 21 horas. Eu quero dizer que, com todo carinho, eu criei um canal. Na verdade, eu reativei um canal que já tinha, com o título A Voz do Veterano. Porque quanto mais informação chegar para vocês, é muito importante. E no slogan do canal, eu coloquei assim: juntos somos fortes. Juntos somos fortes. E a nossa missão é servir. Eu coloquei, Coronel, rapidinho, coloquei uma informação a mais. E, por incrível que pareça, eu fui obrigado a mudar. Nós estamos, né, no fim da carreira. Só aqui uma ideia, aqui. Todos os ouvintes, né, do programa, independente que seja veterano ou não, mas ele tem sua dúvida. Sim. Ele tem dúvida. Então ele pode ligar aqui e participar, ele pode chegar a fazer sua pergunta. Passar uma mensagem. Né? Exato, passar uma mensagem e dizer bem assim, eu estou em dúvida na minha... Olha, na medida do possível, se a gente não puder falar hoje fala no próximo. No próximo. Eu sei que, né, cada um... Mas nós estamos aqui para atender a todos. Sim. Então é bom que fique bem claro essa parte aí, que não é só a voz para o veterano. Não é para todos. O programa é a voz do veterano. Do veterano. Mas aqui a voz é para todos. Para todos, com certeza. É bem observado. Bem observado. Bom, que Deus ilumine a todos vocês. Eu desejo a todos vocês um bom final de semana. Que Deus possa abençoar a família. Que infelizmente nesse período do carnaval foi esmagada a família, foi esmagada os cristãos. Mas isso é para outro detalhe. Mas eu só lhe digo uma coisa. Vem a resposta do povo. Sem família não existe sociedade, não existe cidadão, não existe cristão, não existe médico, não existe nada. Né? Tem que ter família. Então, que Deus possa abençoar vocês e que reflitam um pouco. Reflitam um pouco para saber que nós precisamos de unidade, nós precisamos de humildade, de sinceridade e de pessoas honestas e dignas para administrar o nosso país. Eu sempre falo administrar, porque todo gestor, todo político é um administrador. Que pena que tem pessoas lá que não conhecem de nada de administração, né?
É só tem de roubar, né? só tem de roubar. Mas faz parte. No mundo velho, né? Faz parte. Então, que Deus possa nos iluminar. Eu queria, como sempre faço, invocar a oração do São Bento, né? Porque só ele, né? Ele foi um dos santos que expulsou Satanás. Né? O Satanás veio, né? Que só pensa em dividir, prejudicar e maltratar. Então, a cruz, vamos lá, a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, beba tu mesmo do teu próprio veneno. Aqueles que gostam só de dividir, de criticar, então que vá beber esse veneno com o Satanás, não com nós aqui que somos cristãos. Uma boa noite, Deus abençoe vocês. Tchau. Até a próxima. Até a próxima.